Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Costa, coordenador da turma ITA do curso Poliedro de São José dos Campos e de São Paulo e também professor de Química dessas turmas. Vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre a segunda fase do IME 2019. São 4 dias de prova, então eu vim falar um pouquinho sobre cada um dos dias, a percepção da nossa equipe de professores sobre cada uma das provas que os candidatos enfrentaram nesse ano. Vou começar pela prova de matemática, uma prova que traz uma grande expectativa sempre, tanto dos candidatos quanto das equipes de professores dos cursos preparatórios, porque é uma prova de altíssimo nível. O IME sempre capricha muito na prova de matemática e nesse ano não foi diferente. Uma prova muito interessante, com uma distribuição tradicional do vestibular do IME. Nós encontramos na prova análise combinatória e probabilidade, números complexos, trigonometria, geometria plana, uma questão de cônicas, então foi uma prova bastante abrangente. Destaco a questão de número 3, uma questão bastante criativa que envolvia conceito de álgebra linear. E um destaque negativo, infelizmente, vai para a questão 4, que acabou sendo exatamente igual à questão 3 da prova de 2016. Então o IME, que sempre capricha e faz uma excelente prova, poderia ter, no lugar dessa questão repetida, colocado uma outra questão muito forte, muito boa, muito desafiadora para os candidatos. Mas perto do restante da prova, fica algo muito pequeno, uma prova realmente muito bem organizada, muito bem feita. Falando um pouquinho do segundo dia de prova, a prova de física, peso 2,5 no total de 10, foi uma prova que saiu um pouco do convencional, do que o IME vinha apresentando nos últimos anos. Certamente os candidatos tiveram um pouquinho de estranheza no início da prova, mas depois aqueles candidatos com um preparo maior conseguiram desenvolver bem a prova. Aquele candidato que já conhece os últimos anos de vestibular do IME deve ter sentido falta de uma questão de treliças, aquela questão clássica de estática, ou então uma questão de termodinâmica, máquinas térmicas. Então esses itens que costumavam aparecer não apareceram nesse ano. Em contrapartida, foi uma prova bastante trabalhosa. Começando pela questão 1, uma questão de ótica que envolvia conceito de cônicas, e outras questões que também exigiram um trabalho algébrico muito forte. Destaco a questão de número 3, cujo item C acabava sendo resolvido somente com conhecimentos de cálculo diferencial e integral, que mostram realmente que o candidato, para enfrentar esses vestibulares como o IME, como o ITA, precisa ter um pouquinho de noção desse conteúdo, que normalmente é um conteúdo de ensino superior. A prova teve também uma distribuição boa, não tão forte quanto a prova de matemática, porque a gente acaba sentindo falta de muitos itens em física. Normalmente não cai gravitação na segunda fase do IME, mantivemos esse padrão, não teve questão de gravitação, e outras partes da física. Nós acreditamos que a ótica tenha sido bastante contemplada em mais de uma questão. As questões do IME de física sempre apresentam a característica de unirem vários conteúdos. A gente teve uma questão ali que envolveu o conceito de polaroide juntamente com o conceito de pêndulo. Então o IME faz essa trama muito bem feita aí da sua prova. Então realmente uma prova de altíssimo nível, uma prova bem elaborada, tem alguns itens, alguns pontinhos de imprecisão, como por exemplo, na questão de número 9, que envolveu no item A um conceito de calorimetria, o conceito que ficou meio estranho para a nossa equipe de professores foi o conceito de calor latente de reação, mas desenvolvemos aí uma resposta que está lá no Poliedro Resolve para que você, candidato, dê uma olhadinha. E a questão 10 também tinha uma imprecisão. Na prova tinha um termo que chamava-se constante dielétrica e na verdade deveria estar escrito constante eletrostática pela análise dimensional. Nós acreditamos que o candidato deva ter percebido isso, mas era uma imprecisão na prova. Mas, de novo, são 2 itens pequenos perto de uma prova muito bem feita, muito bem elaborada. Em 10 questões é muito difícil cobrar a física como um todo, mas o IME apresentou questões muito criativas, muito interessantes, que certamente desafiaram os candidatos. E chegando no terceiro dia,
né? Já passaram-se 2 dias de prova, o cansaço já começa a pegar, então o candidato precisou ter muita resiliência, porque já foram 2 dias de altíssimo desafio e o terceiro dia também foi um dia forte, um dia da Química. A prova de Química do IME 2019, de segunda fase, se apresentou em elevadíssimo nível. Foi uma das provas mais bem feitas dos últimos anos. Ela acabou, assim como a prova de Física, pecando um pouco na questão da abrangência de conteúdos. Foi uma prova que tinha praticamente somente questões de Físico-Química e de Química Orgânica, né? Praticamente nada de inorgânica, né? E de uma outra parte aí da Físico-Química, que envolve estudo das soluções, propriedades coligativas, não apareceram na prova. Mas aquilo que o IME abordou foi realmente em questões de elevadíssimo nível, elevadíssimo grau de dificuldade. A gente começa pela questão de número 1, né, uma questão de equilíbrio, né? A questão tem um ponto que talvez tenha deixado os candidatos em dúvida, né, que eles deveriam dar a resposta em função de alfa, mas na verdade a resposta não se consegue chegar em algo somente em função de alfa. Então, na nossa resolução do poliedro resolve, deixamos em função de alfa e de Kp, né, a constante de equilíbrio em função das pressões parciais, e sabemos de alguns candidatos que deixaram em função de P0, a pressão inicial. Né? Não sabemos exatamente como o IME vai abordar a correção dessa questão, mas realmente no enunciado fica a imprecisão, né, de deixar somente em função de alfa. A questão 2 foi uma questão que trouxe bastante dificuldade de interpretação, né? Nós acreditamos aí que tem um termo, um item aí da questão que deixa ela com um problema de ambiguidade, né? A variação de potencial em função da temperatura, né? A nossa equipe demorou para entender, para interpretar, para chegar numa conclusão e apresentar uma resposta, mas o restante da prova impecável. As questões de química orgânica, questões que foram em um nível um pouquinho menor do que dos anos anteriores, que sempre foi um nível muito elevado, mas questões que certamente desafiaram os candidatos. E as demais questões de físico-química também sensacionais, questões excelentes envolvendo, né, conceito de entropia, envolvendo lei de Henry, envolvendo KPS. Então foram questões fortíssimas. Claro que sempre a gente vai sentir falta de uma questão de radioatividade e de outros itens, mas realmente numa prova de 10 questões, né, como na física, fica bastante complicado. Mas uma prova excelente, uma prova muito boa, né? Nós soubemos de um problema que houve na impressão de provas, né, que cabe também manifestar nesse nosso contato, nesse nosso vídeo. Né? Alguns candidatos comentaram conosco que na hora houve erratas durante a prova, né, que foram transmitidas aos candidatos por meio da lousa, do quadro negro, né, de questões, algumas questões como a questão 8, que envolvia o conceito de isomeria, a própria questão 4 de KPS tinha uma pequena imprecisão que foi corrigida durante a prova. Mas isso acaba, né, perturbando um pouco o candidato, gerando um pequeno transtorno, mas tirando esses pontos, a prova foi uma prova muito boa, muito bem feita, muito bem organizada. E chegamos ao último dia, o dia que traz 20% da média do candidato, né? Peso 2, o dia de português e inglês. A prova de português, segundo a nossa equipe de professores, foi uma prova em um nível um pouco mais tranquilo que dos últimos anos. A parte de interpretação de texto era bastante fluida, bastante tranquila. A parte de gramática também não teve questões com elevado grau de dificuldade. Então, uma prova bastante tradicional, condizente com os últimos anos que o IME vem apresentando e sem maiores problemas em termos de questões, de respostas. Uma prova bastante tranquila, mas, claro, desafiadora, no nível esperado do vestibular do IME. O tema de redação foi muito bem comentado no nosso Poliedro Resolve, convidamos os candidatos a darem uma lida no nosso comentário de redação.
né, um tema bastante pertinente, interessante. A redação ela tem no IME a característica de ser somente eliminatória, então o candidato precisa atingir uma média 5 ou mais para que ele seja aprovado, né, considerado apto em redação, mas o tema permitia que o candidato elaborasse aí um bom texto, fazendo uma conexão com os próprios textos da prova de português. E por último, a prova de inglês, exatamente nos mesmos moldes dos últimos anos. O candidato certamente não teve grandes surpresas se ele se preparou olhando para as provas dos anos passados. Então, textos longos, né? Foi uma prova longa, textos longos, um texto bastante difícil, o texto 2 da prova, um texto difícil, mas acredito que o candidato que conhecia já o modelo da prova do IME não se assustou, conseguiu fazer com muita calma, com muita tranquilidade, né? Claro que tem algumas questões num nível mais elevado, uma questão de vocabulário, né? Um vocabulário até um pouco mais específico, né? E no final a produção textual, né? A produção de 2 parágrafos conforme os temas que o IME abordou. Também o candidato que conseguiu, né, elaborar bem esses parágrafos, fazer com tranquilidade, com correção gramatical, sem se preocupar tanto assim com um conteúdo mais rebuscado, mas sim com a correção gramatical, certamente vai ter aí uma pontuação boa. De maneira geral, um vestibular muito bem feito, 4 dias de prova do IME, são 4 dias em que o candidato sai bastante cansado, né? Ele é exigido em cada um desses 4 dias, mas com provas muito boas, muito bem feitas, claro, com algumas incorreções, com alguns problemas, né? Mas certamente uma prova muito bem pensada pela banca. Temos certeza, assim como nos anos anteriores, que o IME vai conseguir fazer uma excelente seleção, vai selecionar os candidatos mais aptos, que se dedicaram mais ao longo do ano, que conseguiram ter uma semana mais tranquila de provas. Então é isso, pessoal. Desejo a vocês que tenham tido uma ótima semana de vestibular do IME e que vocês se preparem muito bem aí para os próximos desafios que estão pela frente, como por exemplo o vestibular do ITA. Então nós já temos encontro marcado aí, esperamos vocês para o Poliedro Resolve ITA e convidamos vocês a assistirem aí aos nossos vídeos no canal da TV Poliedro e também que vocês acessem o Poliedro Resolve para terem mais informações ainda sobre as provas. Valeu!